Lucas 22, versículo 8, que diz: Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde quereis que a preparemos? Ele lhes respondeu: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Amém, somente até aqui. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. O que nos traz aqui nessa noite? Hoje é um culto de ceia. Santa Ceia, Ceia do Senhor. É um culto onde nós fazemos menção, trazemos à memória o sacrifício do Filho de Deus para nos salvar. Portanto, um dos motivos pelos quais nós estamos aqui nesta noite é para lembrarmos o que foi feito por nós. O que Deus fez por nós. E o que esse feito resultou para nós. Jesus fala do estabelecimento de uma nova aliança. Uma aliança que é estabelecida. E se é uma nova é porque existe uma velha. É estabelecida por meio do seu sangue. Existia uma velha aliança. Essa nova está substituindo a velha. A velha aliança também foi estabelecida com sangue, mas com sangue de animais. Jesus está dizendo: esta nova, ela vai ser estabelecida com o meu sangue. Ele falava, portanto, da sua morte vicária, do seu sacrifício. Eu queria dar uma passada no estabelecimento da antiga aliança, para a gente fazer pequenas comparações com o estabelecimento da nova. Para isso nós vamos ter que ler o texto de Êxodo. Êxodo capítulo 19.
Vocês lembram que Deus tirou o povo para que celebrassem uma festa no deserto, cultuassem no deserto? Pois bem, Êxodo 19, 20, descreve esse momento em que o povo agora vai cultuar a Deus, vai celebrar. É o dia que nós podemos chamar do encontro, onde Deus vai manifestar-se ao seu povo. Não se vê uma imagem de um ser, uma forma. O que se vê é uma amostra do seu poder, da sua grandeza, da sua glória. E algumas partes desse encontro me chamam a atenção, mas principalmente o que Deus diz no versículo de número 11, 12, que está escrito: e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todos, de todo o povo sobre o monte Sinai, marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente será morto. Esse é o alerta de Deus, esse é o aviso de Deus, esta é a advertência de Deus, por meio de Moisés. É o encontro, é o dia que Deus vai se revelar de uma forma especial. Até então eles conhecem a Deus pelo que Moisés fala, e principalmente o que os seus antepassados lhe disseram, por meio da tradição oral, e também, recentemente, por causa dos feitos de Deus, os feitos poderosos de Deus no Egito. Então, eles têm uma noção da grandeza e do poderio do Senhor, quando Deus manda aquelas pragas no Egito e transforma a realidade do Egito de uma poderosa, grandiosa nação, a nação destruída, arrasada, depois de tentar resistir a Deus, depois de tentar lutar contra Deus. É o que eles conhecem de Deus, mas agora eles vão conhecer mais um pouquinho, uma revelação especial, onde Deus vai manifestar a sua presença em glória. E aí acontece algo tremendo. Os versículos seguintes dizem que no amanhecer do terceiro dia, versículo 16, o tempo fechou. Uma nuvem escura veio sobre aquele lugar, pairou sobre o monte, e da nuvem saiu raios. E se tem raio, também tem o quê? Se tem raio, também tem o quê, irmão? Trovões. Quem é que gosta de ouvir trovão aqui? Que bom que no Ceará não tem tanto. Mas é terrível, tem gente que tem mais medo dos trovões do que o raio. Mas o trovão é o anúncio tardio do perigoso raio que já chegou. Então não é para ter medo do trovão, é ter medo do raio. Então imagine aquele lugar que está ensolarado, de repente fecha o tempo, fica tudo escuro, uma nuvem paira sobre aquele lugar, ela é espessa, ela é escura, e saem raios e trovões, e se ouve o barulho de uma buzina, como de trombetas. E trombetas, irmãos, geralmente, ou melhor, as trombetas eram usadas para anunciar alguma coisa, a chegada de alguém importante, a chegada de um tempo importante,
a chegada de uma festa. As buzinas eram tocadas em guerras, as buzinas eram tocadas para anunciar um tempo festivo, as festas, né, do Senhor, o ano sabático, enfim. Então, quando os reis iam chegando também, as celebridades não, os poderosos da terra iam chegando, as buzinas eram tocadas. Então, buzinas foram tocadas. Só que essas buzinas, a palavra não diz quem as tocou, certamente não foram homens, então foram anjos. Anjos tocaram buzinas anunciando: o Rei da Glória vem chegando. O Senhor dos Exércitos está chegando, se aproxima aquele que é o Rei de toda a terra e de todo o universo. Buzinas, raios, trovões, e a glória de Deus desce naquele monte. Aquele monte começa a fumegar, ou seja, começa a sair fumaça daquele monte, porque o monte, apesar de não ter combustível, não ter materiais comburentes nele, mas ele começou a arder, porque a presença gloriosa de Deus chegou naquele lugar, aleluia. Ardia, fumegava, e mais do que isso, o monte começou a estremecer, devido ao peso da glória de Deus naquele monte. Irmãos, tem crente que tem pessoas que ficam admiradas e ficam perguntando o porquê e o para quê. Que tem gente, quando tem uma experiência sobrenatural, cai. Para que cair? Por que cair? Irmão, não é o porquê nem o para quê, é o peso da glória. Se um monte, cujos fundamentos são fortes, estremeceu, como que houvesse naquele lugar um grande terremoto, faz ideia, um montão de carne, de barro, que nem tem muita estrutura como essa. Diante da presença gloriosa, é que Deus ainda não se manifestou de uma forma tão poderosa em algumas vidas, porque eu já senti dessa forma a presença de Deus. Falar a verdade, já estou até com saudade. Acho que é tempo de renovo, de Deus chegar desse jeito e Ele nos fazer sentir um pouquinho do peso da glória dEle, e essa carne não conseguir resistir, desabar. Não é o porquê nem o para quê, é a presença poderosa, é a presença de glória. E aí estremeceu aquele lugar, era a aliança que estava sendo estabelecida. Deus chegou, porque a aliança é um pacto, a aliança é um concerto entre partes, entre uma parte e outra parte, entre um homem e uma mulher no casamento, entre um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, numa parceria de negócio, para abrir alguma empresa. E no estabelecimento da aliança se faz um contrato, porque é um pacto. Bem, o povo chegou, e o povo chega, e tem limites naquele monte, e depois chega Deus. E quando Deus chega, meu irmão, Ele chega chegando porque Ele é Deus. A verdade é que essa mesmice, às vezes, essas coisas, esses dias, ou esses encontros que nós não percebemos, que nós não sentimos, que não há nada de novo, que não há nada de especial, que não há nada tangível pelo Espírito, isso talvez revele, não que Deus esteja ausente, talvez revele a nossa sequidão de alma, a nossa indisposição, a nossa frieza, a nossa insensibilidade,
Talvez nós precisemos de mais uma vez que Deus venha com o seu poder, que Deus venha de uma forma especial, a presença manifesta, a presença revelada, e Ele nos impacte novamente, e de novo o nosso coração venha arder, e a nossa boca venha ter sede e fome novamente, pela presença gloriosa de Deus. E talvez a gente lance fora essa mesmice, lance fora essa costumeira, essa posição nossa de nos acostumarmos com o mesmo, e essa frieza, e esse desânimo, e nós voltemos a ser crianças, mas crianças não no entendimento, nós voltemos a ser crianças no sentido de que criança, quando ela quer alguma coisa, ela busca, e ela busca com intensidade, ela pede com intensidade, ela insiste com fervor. Nós precisamos voltar a ser criança no sentido de querer de novo mais de Deus, encontros com Deus que nos impacte a alma, e voltemos a desejar mais e mais dEle, porque acontece algo muito especial nesse dia. Sabe o que é? Deus tem que colocar limites. Mas pastor, vai de contra do que você está falando. É verdade, naquele dia Deus teve que colocar limites, foi Deus que ordenou: marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Mesmo no estabelecimento de uma nova aliança, essa aliança, ela estava limitada. Mesmo o povo que agora é chamado para ser povo de Deus, ele não pode chegar muito perto, ele não pode caminhar do lado. Existe uma limitação na antiga aliança. É a aliança do Sinai, é a aliança onde a lei é gravada em pedras, onde a vontade de Deus está expressa em pedras. E essa é uma das características que me chama a atenção da antiga aliança. Ela está limitada. A vontade de Deus, a lei do Senhor, que norteia o povo, que fala ao povo qual é a vontade do Deus desse povo para eles, está gravada, impressa em pedras. E olha que interessante, depois dessa manifestação gloriosa, ou nesta manifestação gloriosa, Deus tem que falar de novo com Moisés. No versículo de número 20, acompanhe por favor: descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, ou seja, para o ponto mais alto, e o Senhor lhe disse: desce e adverte ao povo que não transpasse o termo até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem, morrerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, senão se hão de consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Deus tem que avisar de novo: não deixe o povo se aproximar. Preste atenção, esse povo havia estado 3 dias em jejum, se consagrando, se separando. O homem não tocava sua mulher, então não havia também relação sexual, era uma consagração para o encontro com Deus, para o estabelecimento, para o concerto, para o pacto. E nesse pacto seria afirmado: eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. Pratiquem o que está escrito, o que será escrito, e eu serei o Deus de vocês.
Mas mesmo com santificação, aquele povo tinha que ficar a uma certa distância do lugar onde Deus se manifestou. Representando o que com isso? Que apesar das intenções de Deus de se aproximar do povo, mas o povo ainda não estava preparado para se relacionar mais perto, mais intimamente com Deus. Essa é a limitação da antiga aliança. Porque a lei, ela não salva. Porque o sangue de animais não perdoa pecados. A lei, ela só serve como um apoio até que venha o real Salvador, que é Cristo Senhor. Mas olha que interessante. Na antiga aliança, o povo não podia se aproximar mais de Deus, quando Deus se manifestou. Mas no estabelecimento da nova aliança, quando o Filho de Deus foi elevado numa cruz, também no monte, o Monte Calvário, lá não tinha limites postos por Deus. Lá não tinha barreiras impedindo para que o transeunte, para que o povo, para que aquele que quisesse se aproximar pudesse chegar mais perto. No estabelecimento da nova aliança, do Calvário, no Calvário, não existia limites, não existiam as barreiras. Por quê? Porque na nova aliança, Deus não vem de uma forma, Ele não vem para manifestar apenas a sua glória. Deus se faz homem. Deus habita no meio dos homens. Deus vem para tocar os homens e ser tocado por eles. Deus vem buscar e salvar os que haviam se perdido. Na nova aliança, Deus mesmo se sacrifica numa cruz e se sacrifica de braços abertos. Na nova aliança, Deus mesmo faz questão então de remover todos os limites. Na nova aliança não tem limites, não tem barreiras para que as pessoas fiquem distantes, e distante precisavam ficar para que não fossem consumidos pela santidade de Deus. Na nova aliança, a santidade do Cristo é lançada sobre nós, a justiça do Filho de Deus é posta sobre nós, de forma que nós não apenas somos chamados para chegar mais perto, nós somos atraídos pelo amor dele, nós somos chamados pelo amor dele para chegar mais perto de Deus. Na nova aliança, a cruz, ela nos aproxima, ela nos coloca como Moisés, no lugar mais alto, no lugar mais perto, no lugar mais próximo, aonde a presença de Deus é mais real, é mais tocante, é mais tangível. Na aliança, na nova aliança, na aliança da cruz, não há limites. Deus não nos visita com a morte se nós ultrapassarmos os termos. Sabe por quê? Porque Ele já visitou com a morte o seu Filho. Na nova aliança, se Deus se aproximar de nós, nós não morremos. Lembra do que Ele disse para Moisés: Moisés, não deixe o povo se chegar, nem os sacerdotes, para que eu não me lance sobre eles e eles pereçam. O que acontece na nova aliança é que, diferente do Sinai, que não tinha uma mediação, na nova aliança existe uma mediação. No Calvário, a mediação é feita pela cruz.
o Pai se lançou sobre o Cristo. O seu juízo se lançou sobre o seu Filho. A punição pelos pecados foram lançados nele. Ele foi moído pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas transgressões, e pelas suas feridas nós fomos curados. A diferença da nova aliança, da antiga aliança, é que existe um mediador de braços abertos. E antes de Deus, o Pai, chegar em nós, Ele passa pelo seu Filho. A justiça do seu Filho é posta sobre nós. E nós podemos fazer como João, Maria Madalena, que diferente do povo do Sinai, que não podia nem chegar na base do monte, elas estavam lá, no Monte Calvário, bem aos pés da cruz. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu quero dizer é que no Sinai, apesar de toda a glória, relâmpagos, trovões, você imagina aquela escuridão sendo iluminada pelos relâmpagos. Você imagina aquele silêncio sendo rompido pelos trovões e pelas buzinas. Você imagina a fumaça que antes estava só lá em cima a nuvem, agora ela sobe do monte. Você imagina o terremoto. A Bíblia diz que o povo ficou aterrorizado. O povo ficou com medo da presença de Deus. O povo ficou com medo de Deus. Aquela manifestação de glória deixou o povo com medo. O medo era: sou pecador. Se esse Deus poderoso que é santo me sondar e ver o pecado em mim, Ele pode se lançar sobre mim com seu juízo. Eu posso morrer a qualquer momento. No Calvário, o espetáculo era o Cristo ensanguentado. O que teve diferente foi que também o sol se ocultou por trás das nuvens, a escuridão. Era a natureza declarando o fato de estar ali, o Filho de Deus sendo humilhado. Não tinha algo espetacular, não tinha algo que chamasse a atenção como no Monte Sinai. Mas lá no Calvário, os réis mortais, como eu e você, representados por João, por Maria, pela Madalena, puderam passar os limites e se aproximar de Deus, sem medo da morte. E puderam estar ali do lado de Deus, do lado do Cristo de Deus, sem medo de morrer. Na nova aliança, só fica distante quem quer. Na nova aliança, fica olhando ao longe quem quer. Na nova aliança, por causa da mediação da cruz, nós podemos chegar perto. Nós podemos ficar do lado. Nós podemos sentir o aroma, o cheiro de Cristo. Nós podemos sentir o calor da presença de Deus. Nós podemos estar tão perto, tão perto, tão perto, tão perto. E me assusta essa minha humanidade que, apesar de saber disso, insiste em se distanciar, insiste em manter um relacionamento distante, frio, cheio de ausências. Deus manifesta o seu amor,
Deus no sinal deixa bastante claro: eu não posso me aproximar de vocês, por mais que eu queira, por mais que vocês busquem se santificar, pelos meios de vocês, pelos jejuns que vocês fazem, pelo lavar, sabe, ritual que vocês fazem, por se ausentar das relações em sinal de sacrifício, por mais que vocês busquem a santidade, e por mais que eu queira, eu não posso me aproximar de vocês, porque o pecado, ele não é purificado pela ação de vocês. Por mais que eu queira me relacionar intimamente com vocês, mas eu estou impedido. Mas lá no Calvário ele está dizendo: agora eu provi o meio, agora eu estabeleci o caminho, agora eu estou mostrando para vocês que é possível eu ir daqui para aí, vocês virem daí para cá, é possível que agora nós nos encontremos, aleluia, é possível que eu me aproxime sem que eu fulmine vocês, porque agora sobre vocês existe o sangue do meu filho, existe o sacrifício do meu filho que grita diante de mim. Jesus disse que ele esperava por esse dia, o dia em que ele ia celebrar a última ceia e estabelecer a nova aliança. Algumas horas afastavam ele do suplício, do escárnio, da dor, da vergonha, da cruz e da morte. Mas ele disse: eu esperei por esse dia, esperei por esse momento, eu desejei esse momento. Que momento? Momento que a partir da minha cruz eu ia conseguir aproximar vocês do meu Pai. E a partir dessa nova aliança, Deus não desce em montes, Deus não habita em montes, Deus desce para habitar, tabernacular em salvos. Deus não faz montes estremecer, Deus faz a alma contrita estremecer. Deus não ilumina céus com relâmpagos, Deus ilumina a alma sedenta, ilumina com a sua presença no interior de cada um, que a Ele se aproxima, que dele se aproxima por intermédio da cruz. Se aquele monte experimentou algo tão especial, se aquele povo que era impedido de se aproximar experimentou algo tão impactante, o que deveríamos esperar nós? O que deveríamos desejar nós, ao sabermos que os limites foram removidos, que a morte, ao se aproximar de Deus, não é mais possível, porque mediando esse encontro daquele que é o Senhor da vida, o que deveríamos desejar nós? O que deveríamos esperar nós desse relacionamento, dessa aproximação, dessa aliança, desse pacto? O que deveria ansiar a nossa alma? O que deveríamos ter sede? Deveríamos ter sede de estar mais perto. Deveríamos ter sede de Deus e pedir para Deus: ó Deus, que não seja o Sinai estremecendo, que seja o meu interior, que não seja o monte fumegando, ardendo em fogo, que seja o meu coração agora,
que não seja uma atmosfera em volta do monte, sendo iluminada por raios, mas seja o meu espírito iluminado por tua palavra, iluminado pela presença do teu Espírito se movendo nele. Que não seja outro lugar, que seja eu, que não seja pessoas distantes, limitadas por barreiras, não mais, que seja eu próximo da cruz, que seja eu próximos de ti, que seja eu experimentando da tua presença, experimentando no meu íntimo o teu amor, experimentando no meu íntimo a tua alegria, experimentando no meu íntimo, no meu ser, o cumprimento da tua vontade. Que seja eu me relacionando contigo por intermédio da cruz de Cristo Jesus, que seja eu desfrutando da conquista da cruz, do Calvário, do que não era possível na antiga aliança, mas agora é totalmente possível, está ofertada, está posta, é de graça, e Deus nos convida a nos aproximarmos dele, deixar para trás a frieza, as incertezas, as dúvidas, a ignorância, deixar para trás a incredulidade e nos aproximarmos entendendo: a cruz conquistou isto para mim. O que ela conquistou? Aproximação. Eu posso estar perto do Pai, eu posso desfrutar da sua presença, aquilo que os meus irmãos no Sinai tanto desejaram, eu agora tenho gratuitamente. E o que é que eu estou fazendo com isso? Nos lugares, nas horas onde os encontros são marcados, onde eu sei que não há mais barreiras nem limites, eu me deixo tomar pela frieza, pela incredulidade, pela apatia espiritual. E eu mesmo, com isso, eu coloco limites entre eu e o meu Deus. E se nós pudéssemos olhar espiritualmente, é como se o Senhor estivesse no alto do monte, e Ele já desceu para estar no alto de um monte, porque os céus dos céus é a sua morada. Mas Ele desceu para estar no alto do monte, para estar num lugar como esse. A gente ainda continua distante. A minha apatia espiritual, o meu desânimo, a minha frieza, são limites postos, não por Deus, mas por mim mesmo. Sou eu colocando limites e vendo a manifestação da glória de Deus sempre distante. Eu até me surpreendo quando alguém se sensibiliza e chora e grita e pula e vive uma vida mais intensa porque está mais perto, uma vida mais santa porque está mais próximo. Eu até admiro, mas continuo com os meus limites, olhando Deus de longe. Deus me chamando: vem para mais perto. Você não vai morrer, vem para mais perto. Mas eu continuo dizendo: tá bom aqui. Eu quero convidar você para nesse ano remover esses limites que você tem colocado. Se você não tem conseguido, peça a ajuda dele. Ele é tão bom, ele nos ama tanto, que se for preciso, ele ainda desce do cume do monte
e chega até o pé dele para remover, te ajudar a remover esses obstáculos e barreiras, para você se aproximar mais dele. É isso que ele quer. Eu queria que nessa primeira ceia do ano de 2023, nós valorizássemos o feito de Cristo. Valorizássemos o que Ele fez. E do que depender da nossa parte, nós viemos a fazer tudo. Tudo. Para estar mais perto dEle. Você pode ficar de pé? Para estar mais junto dEle. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você não tem ouvido mais Deus falar. Porque você tem se colocado distante. Ei, sabe o que é que Deus está me dizendo aqui? Quando a gente está mais perto, Ele não precisa gritar. Ele sussurra. Aleluia. Deus grita quando fala com pessoas distantes. Deus grita quando Ele tem que falar a muitos. Mas aos que estão perto, mais perto, Ele fala em particular. Ele conversa. Aos que estão distantes, Ele fala o que todos precisam ouvir. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Mas os que andam perto, Antônio Carlos, os que entenderam que não há mais limites, e sobem até o cume do monte, e aos pés da cruz, se colocam ao lado de Deus. Deus não grita o que todos precisam ouvir. Preste atenção. A esses que se colocam do lado dele, Ele conta os seus segredos. Ele conta os seus planos. Os que estão distantes ouvem o grito de Deus dizendo os seus mandamentos. Mas os que andam perto, ou os que andam perto, Ele compartilha do que está no seu coração. Ele chama para compartilhar com este, com esta, os seus projetos. Pastor, eu não estou entendendo. É porque você está distante. Pastor, eu estou entendendo. É porque Ele está te chamando para ficar perto. Eu estou entendendo, pastor. É porque você é um dos que Deus está chamando para ficar mais perto dEle, para ser mais íntimo dEle, para Ele poder compartilhar os segredos dEle, para a sua família, para as famílias dessa fortaleza. De uma multidão Ele chamou 12. Dos 12 Ele chamava os 3 para os momentos mais íntimos, para os momentos mais secretos. Talvez você esteja que nem Pedro, olhando distante, como você está me vendo assim, distante. Você faz questão de sentar nas últimas cadeiras. Isso eu estou falando para quem está nas primeiras e quem está nas últimas. Mas eu estou usando como exemplo para dizer que talvez você esteja se colocando assim,
em relação à tua comunhão com o Pai, sempre olhando distante, sempre não querendo se envolver, sempre não querendo se comprometer, e aí depois fica se questionando porque não ouve Deus, e quando ouve são brados e não conversas. A Bíblia diz que ao seu amigo Abraão ele disse: eu não ocultarei nada do meu amigo Abraão. A cruz foi erigida para que o pecador que estava distante e que se tentasse se aproximar nessa condição, morreria. A cruz foi posta para que este pecador, ao passar pela cruz, fosse banhado pelo sangue, fosse remido pelo sangue, e agora pudesse se colocar ao lado de Deus, para compartilhar os seus segredos com Deus, e Deus se sentir à vontade para compartilhar os seus planos com Ele. Mas isso é para quem quer se aproximar mais. Não, pastor, eu não quero ficar distante. Quer sim. Você quer quando você não quer se comprometer. Você quer quando você não quer se envolver. Você quer ficar distante quando você não quer se dispor a sofrer por esse amor, a pagar preço por esse amor, a renunciar por esse amor. Você quer ficar distante, sim. E é por isso que você só consegue ouvir esses gritos e não os sussurros de amor do Pai. Só ouve os sussurros do amor do Pai quem também sussurra aos ouvidos de Deus, quem sussurra suas fraquezas, quem sussurra suas imperfeições, mas também quem sussurra o seu desejo de ser um cristão melhor, de ser um servo mais dedicado, de ser um filho mais comprometido com a vontade do Pai. Oh, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está chamando. Antônio Carlos, dá para chegar mais perto. Irmã Rosângela, dá para chegar mais perto. Meus filhos e filhas que aqui tocam e ministram neste altar, dá para chegar mais perto. Feche os seus olhos, por favor.